Minha professora me odiava e me fazia pensar que eu era burro. Não sei se isso é profissional, mas certamente é mais do que mesquinho. No ensino médio, mais de 10 anos atrás, eu era quieto e atencioso na sala de aula. Os professores gostavam de mim. Não era popular, mas tinha bons amigos. Digo tudo isso para explicar que o ensino médio foi relativamente tranquilo para mim. Eu praticava esportes, participava do jornal estudantil e tinha notas decentes. No entanto, tudo isso mudou no meu segundo semestre do terceiro ano. Eu sempre fui um leitor voraz. Meu professor de inglês do primeiro ano recomendou que eu passasse para a turma de inglês de honra, então fiz isso durante o primeiro ano, o segundo ano e a primeira metade do terceiro ano. Então, no segundo semestre do terceiro ano, fui colocado na aula de literatura clássica. Sempre amei as histórias gregas e romanas e já tinha lido a lista de leitura clássica típica do ensino médio por conta própria. Não me importei em lê-las novamente até conhecer a Sra. Umbridge. Ela tinha uma fachada doce, mas era simplesmente malvada. Ela também decidiu que me odiava. Ainda não sei porquê, ou que transgressão cometi, mas ela me odiava. Suponho que fosse meu hábito de cochilar às vezes nas aulas. Na época, eu tinha problemas na tireoide não diagnosticados e acordava às 5 da manhã para o treino de natação. Digo às vezes porque acontecia talvez 2 vezes por mês no total entre todas as 8 aulas. Não me lembro de ter cochilado em sua aula, mas poderia ter acontecido. Enfim, a aula dela era 50% de ensaios e relatórios escritos. O resto eram quiz aleatórios e provas. Eu estava no jornal estudantil e era um redator razoável. Eu não estava preocupado em manter uma nota B ou melhor. Escrevemos nosso primeiro trabalho e eu tirei um D. Fiquei chocado. A única matéria em que eu estava tendo dificuldade era química e ainda assim minha nota mais baixa era C. Depois da aula, perguntei à Sra. Umbridge o que fiz de errado, porque suas anotações eram mínimas. Ela me disse que minha avaliação do material estava sem inspiração. Eu disse a ela, ok. Você pode me mostrar um exemplo de uma avaliação inspiradora? Ela apenas me disse, volte durante o período de estudo. Pensando que ela teria alguns materiais de exemplo para eu revisar, peguei para vê-la durante o período de estudo. E simplesmente não tinha. Ela passou a hora inteira basicamente me dizendo que eu era burro. Lembro-me de sair e chorar, porque ela não me disse nada construtivo. Minha amiga, a futura oradora da turma, se ofereceu para me ajudar no meu próximo trabalho. Ela e eu passamos horas no meu próximo trabalho. Ela nunca tirava notas abaixo de A- em qualquer coisa. Entreguei o trabalho e tirei outro D. Minha amiga ficou furiosa. Ela levou o trabalho para seu professor de inglês avançado e pediu que ele o revisasse. Ela disse que estava participando de uma competição de redação e queria conselhos. Ele disse que estava ótimo, que daria um a mais para o trabalho dela. Minha amiga era rápida no gatilho e pediu uma cópia da minha tarefa original. Ela também pediu ao seu professor de inglês avançado para dar uma olhada e ele disse que ela deveria enviar o primeiro. Este ainda estava bom. Ele provavelmente daria um a menos, mas o outro trabalho era melhor. Minha amiga estava convencida de que a Sra. Umbridge estava me tratando injustamente por algum motivo e que ela não devia gostar de mim. Minha amiga queria que eu contasse aos meus pais ou ao orientador escolar. Um professor não gostava de mim? Isso nunca tinha acontecido. Claro, nem todos gostavam de mim, mas nunca me prejudicaram. Decidi tentar mais uma vez, mas dessa vez fiz a Sra. Umbridge me ajudar. Apesar dos horrores anteriores de passar o período de estudo com a Sra. Umbridge, fui ao escritório dela durante o período de estudo 3 vezes antes do próximo trabalho ser entregue. Ela revisou o trabalho e me deu dicas para revisá-lo a cada vez. Ela fez isso com caneta vermelha. Eu tomei notas. Na época em que o próximo trabalho foi entregue, eu tinha 3 versões revisadas com as anotações dela em tinta vermelha em cada uma delas. Tirei um D+. Ela sorriu e me parabenizou pela melhoria. Aquela ordinária. Eu estava acabado. Minha amiga estava certa. Essa filha da mãe estava fazendo de propósito para me dar notas ruins. Eu sou uma pessoa tranquila, mas estava furioso. Nunca antes tinha ficado tão irritado. Levei meu trabalho ao meu professor do jornal. Claro, ele não dava aula de inglês, mas nosso jornal estudantil ganhava prêmios constantemente por causa do trabalho dele. Eu disse a ele que estava tendo dificuldades em inglês e pedi que revisse meu trabalho e me desse conselhos. Ele ficou um pouco confuso quanto ao motivo de eu não ter perguntado à minha professora de inglês, mas ele revisou minha redação de qualquer maneira. Ele também me disse que estava ótimo, mas me deu algumas pequenas mudanças para fazer. Eu lhe perguntei se ele achava que era um B ou melhor. Ele disse que com certeza me daria um A.
Fui até minha amiga e começamos a pensar. Eu disse a ela que não podia pedir para mudar de classe. Isso não era faculdade. Você simplesmente não troca de aulas na minha escola secundária, a menos que o professor recomende uma turma de honra. Ela me disse que isso não é verdade. Os jogadores de futebol americano e basquete são transferidos para aulas mais fáceis o tempo todo para manter suas notas, para que estejam elegíveis para os jogos. O diretor de esportes era amigo do meu pai, então eu pedi uma reunião com ele e meu treinador de natação depois da escola. Disse a eles que estava em perigo de perder minha elegibilidade para nadar, porque estava com nota D em uma matéria. Eu queria mudar de aula, mas sabia que precisaria da aprovação da administração, o que não conseguiria sem uma boa razão. Eles perguntaram se eu havia pedido ajuda. Expliquei que havia pedido ajuda a várias pessoas, mas minha nota não estava melhorando. Eu não sabia o que fazer. Eles pediram para ver meus trabalhos. Sentei enquanto eles os liam. Ambos olharam para mim confusos. Nenhum deles conseguia entender como aqueles trabalhos valiam apenas um D. O vice-presidente estudantil foi chamado. Ele perguntou quem me ajudou. Expliquei que minha amiga, ele sabia quem ela era, novamente, a futura oradora da turma, tinha até pedido ao seu professor de inglês avançado para dar uma olhada para dar conselhos. Eu também pedi ao meu professor do jornal que me ajudasse. O vice-presidente estudantil perguntou se eu alguma vez realmente pedi ajuda à minha professora. Sorri e entreguei a ele as 3 versões revisadas do terceiro trabalho marcados com tinta vermelha da Sra. Umbridge. Ele olhou aquilo e franziu a testa. O professor de inglês avançado e o professor do jornal foram chamados para a reunião. Foram solicitados a avaliar os trabalhos. Todos os 3 trabalhos receberam a menos ou melhor. Enquanto isso estava acontecendo, meu pai foi chamado pelo diretor de esportes. Meu pai estava furioso. Ele exigiu que eu fosse transferido para outra aula e que a Sra. Umbridge fosse colocada em revisão. Claramente, ela não estava dando notas aos alunos com base em seu trabalho, mas em suas próprias opiniões pessoais. A administração da escola obviamente se irritou com a acusação de que uma professora estava tratando os alunos injustamente. Muitas discussões que eu não pude ouvir ocorreram no escritório do vice-presidente. Eu podia ouvir muitos gritos enquanto 6 homens adultos discutiam as próximas etapas apropriadas. Foi decidido que eu, meu pai, o vice-presidente e o diretor de esportes teriam uma reunião com a Sra. Umbridge. Na manhã seguinte, antes da escola, todos nós nos encontramos. A Sra. Umbridge parecia pensar que poderia dizer a todos por que eu era tão burro. O vice-presidente explicou que se eu mantivesse um D em sua aula, perderia minha elegibilidade extracurricular, e todos estávamos nos reunindo para discutir o que fazer. Ela sorriu e disse que eu deveria ser transferido para a turma de inglês básico, que eu não tinha capacidade para entender a literatura clássica complexa que estavam estudando e provavelmente precisaria de um tutor para passar pelo inglês básico. Nunca vi meu pai tão vermelho, todos que estavam presentes pareciam esperar ver vapor sair de seus ouvidos. O vice-presidente perguntou por que ela não tentou me ajudar a melhorar. Ela disse que cabia aos alunos se esforçarem para melhorar. O vice-presidente perguntou se isso significava que eu nunca tinha pedido ajuda a ela. Ela disse que eu não tinha. O vice-presidente então tirou as 3 versões revisadas do terceiro trabalho e entregou à Sra. Umbridge. Agora era a vez dela ficar vermelha. Ela me chamou de mentiroso e disse que aquelas anotações não eram dela. As coisas ficaram acaloradas, e me pediram para sair novamente. Sentei-me do lado de fora do escritório. Desta vez, a secretária estava lá, e ambos ouvimos os gritos. Faltavam apenas 30 minutos para as aulas começarem, e eles estavam todos apenas gritando. Então, o professor de inglês avançado e o professor do jornal foram chamados novamente. Mais gritos. Cerca de 5 minutos para o início das aulas, os professores saíram e fui chamado novamente. Se os olhares pudessem matar, eu teria morrido ali agora, quando a Sra. Umbridge saiu do escritório do vice-presidente. Fui transferido para o inglês básico imediatamente. Minha nota atual não seria transferida. Eu não precisaria fazer nenhuma tarefa atrasada, e o novo professor seria instruído a me avaliar apenas nas tarefas futuras. A minha nova professora de inglês, a Sra. Honey, que era chefe do departamento de inglês. Ela tinha pelo menos 65 anos e estava fazendo isso há décadas. Depois de estudar 2 anos e meio na turma de inglês de honra, eu achei esta turma mais fácil do que educação física. Mal precisei me esforçar para tirar um A, mas me recusei deixar a Sra. Honey acreditar que a Sra. Umbridge estava certa. Eu me esforcei mais nessa aula do que em qualquer outra daquele semestre. Terminei projetos tão rapidamente que fui convidado para ser tutor de uma garota com dificuldades na turma.
Passei metade do período da aula apenas ajudando essa garota a entender o material. A ajudei a passar de um C- para um B+. Tirei algo como 104% de aproveitamento na aula. No final do semestre, a senhora Honey me chamou ao seu escritório durante o período de estudo. Ela estava recomendando que eu voltasse ao inglês de honra para o último ano. Lembro de ter ficado em pânico, mas ela me assegurou que a senhora Umbridge não seria minha professora. Na verdade, ela não seria professora de ninguém. Ela estava saindo no final do ano letivo. A senhora Umbridge tinha apenas 20 e poucos anos e era solteira. Muito cedo para se aposentar. E minha escola secundária estava em um dos distritos escolares mais bem pagos do estado. Eu sabia o que a saída significava, mas a senhora Honey ainda explicou que eu tinha sido colocada em sua aula de propósito. A administração da escola confiava na senhora Honey para determinar a veracidade da afirmação da senhora Umbridge de que eu era basicamente um mentiroso burro. A senhora Honey afirmou que eu claramente pertencia ao inglês de honra. Ela pediu desculpas se sua aula não tinha sido desafiadora o suficiente para mim. Eu chorei. Quero dizer, chorei feio, com ranho e tudo. Não percebi, mas parte de mim realmente acreditou na senhora Umbridge até aquele momento. A senhora Honey me abraçou e me consolou. Passei o último ano no inglês de honra e durante meu período de estudo ajudei a tutorar os alunos com dificuldades da senhora Honey. Até hoje, penso naquela mulher terrível com bastante frequência. Minha carreira é fortemente baseada em escrita e ainda me preocupo obsessivamente com minha escrita. Espero que ela nunca mais tenha dado aula, porque ela causou um grande estrago na minha autoconfiança na época. Comentários da comunidade. A senhora Umbridge deve ter tido sérios problemas pessoais para descontar isso em você. Ela também, sem dúvida, fez isso com outras pessoas. Pobres crianças, e parabéns por se defenderem. Na verdade, chorei depois de ler esta história, e para mim isso significa que você a escreveu tão bem que me tocou. O que mais você pode querer de uma história? Adorei as referências de Harry Potter e Matilda. Eu gostaria de ter tido a coragem de fazer isso com 2 dos meus professores do ensino médio que fizeram coisas semelhantes comigo. O ensino médio foi apenas uma época difícil. Feliz em ver outra pessoa viver o sonho. Bom trabalho. Nossa, gostei muito da sua história. Acho que isso é uma vingança profissional. Não posso acreditar que ela mentiu sobre seu próprio trabalho de revisão em seu artigo na frente do vice-presidente. Mesmo que você tenha tirado uma soneca na aula dela, você ainda não merecia ser tratado assim. Deixe aqui sua opinião sobre essa professora. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.